Esses tempos eu estava passando num lugar lá em Porto Alegre, na Orla, e estavam construindo um shopping num lugar onde tinha um terreno com mato, buraco, pedra, entulho, e tinha uma placa grande de como que aquele shopping ia ficar. E aí tu olhava para o terreno, e olhava para a placa, e olhava para o terreno, e falava, será que vai ficar assim? Esse terreno desse jeito que está? E o Senhor me levou a refletir que a minha vida foi algo semelhante. A nossa vida estava um terreno de macega, de entulho. E aí o Senhor colocou uma placa, a imagem de Jesus. Nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a imagem de Jesus e dizemos, está muito longe. A Espírito Santo diz assim, calma, eu estou trabalhando para te conformar à minha imagem. O Senhor está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda sobre a palavra da manhã, queridos. Bons relacionamentos são feitos de bons perdoadores e dois bons pedidores de perdão. Se algum irmão se chateou contigo, busca reconciliação e te humilha. Eu costumo dizer que o pedido de perdão é com ponto final e não com vírgula. Nós não podemos dizer assim, me perdoa, mas... Não, me perdoa e ponto final. E se a pessoa do outro lado disser, realmente, tu precisava me pedir perdão por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, tu pode dizer assim, eu sou até pior do que isso. Me perdoa. A resposta branda desvia o furor. Por isso, se tu já percebeu que alguém está magoado contigo, não espera essa pessoa ir atrás de ti. Vai atrás dela e reconcilia. Paulo disse que a igreja de Corinto era carnal. Se eu congregasse em Corinto, eu ia peitar Paulo, como diz o gaúcho. Que papo é esse? Como assim, Paulo? Temos tudo que é dom, profecia, temos aqui. Línguas, interpretação, temos em casa. Qual dom tu quer? Qualquer um tem aqui. Como que nós somos carnais? Vocês estão divididos. Um diz que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Havia divisão na igreja. Então vemos Paulo, inspirado pelo Espírito, escrever o capítulo do amor. Capítulo 13 está falando sobre as lindas características do amor que encontra a sua expressão máxima em Cristo Jesus. E lá no versículo 5 diz assim, que o amor não se ressente do mal. Se nos deixarmos levar para essa restauração que Deus está fazendo, eu creio que Macaé vai experimentar um tempo de frutificação exponencial. Em Atos, enquanto a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações de casa em casa, era um amor pulsante, era uma unidade de alma. Diz que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, o quê? Enquanto a igreja era igreja. Porque, irmãos, igreja não é um lugar. Moro a 2 quadras da igreja. Então você mora no mundo. Vamos pintar a igreja. Queridos, igreja não é um lugar, igreja não é um salão. Igreja é abraço apertado. É ósculo santo. É comunhão de bens. É amor não fingido. É a família da fé tocando nesse mundo perdido, trazendo salvação.
Nós somos a igreja do Senhor. E eu queria falar sobre o amor, a visão e o nosso chamado. Eu queria abrir contigo a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:11. Nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 13. Segunda Coríntios 5, versículo 11. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo exalta o amor de Cristo, apontando como expressão máxima desse amor a morte de Jesus. E é interessante que o apóstolo João fala algo semelhante a respeito deste amor lá em 1 João 4, versículo 10. Ele diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O homem nasceu para amar e ser amado. E por todos os modos as pessoas buscam um amor, seja um amor humano, família, coisas, etc. Porém, cada vez mais nós temos presenciado o esfriamento do amor em todos os âmbitos, em todas as esferas. E eu fico imaginando João à procura do amor. E ele olha por toda a história, busca em toda parte. Por fim, ele se posiciona sobre um ponto. Ele encontrou aquilo que ele estava procurando e ele diz: nisto está o amor. O diadema da revelação do amor de Deus, no seu clímax, no seu ápice, está no sacrifício de Jesus. O apóstolo não aponta por o amor de um casal, dizendo que nisso está o amor de Deus. Nem tampouco ele aponta para a família, nem mesmo para as miríades de santos filhos de Deus que compõem a amada igreja do Senhor. Tudo isso é como gotas de um borrifar. Mas quando ele olha para Deus, o Pai, no esplendor da sua benevolência, em dar o seu único filho para morrer por nós, é como se ele estivesse vendo o infindável oceano. E algo impressionante no amor de Deus é o seu amor aos sem amor. Olha, tem aquele texto de Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor foi dado aos que não tinham amor. E este amor é que move os filhos de Deus por toda parte, proclamando o evangelho da salvação. Nós temos um dos trabalhos lá que é, como eu falei para os irmãos, nos presídios, na fase que a antiga FEBEM. Quando nós chegamos lá, você sabe qual é a frase que é dita para esse público da parte da sociedade? Bandido morto, bandido bom é bandido morto. E nós chegamos lá e falamos para eles, e eu gosto de ir junto com o Tobinho lá, com 70 e poucos anos, está com a gente na equipe lá, e nós chegamos lá e falamos para eles, queridos, nós podíamos estar em qualquer outro lugar, o que nos move a estar no lugar onde vocês estão loucos para sair, podendo estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. O que nos move é o amor de Deus por vocês. Não é um amor próprio, não está em nós. Somos apenas um canal cuja fonte é o Senhor. E nós viemos olhar nos olhinhos de vocês para dizer para vocês que há uma boa notícia de salvação. Deus proveu um livramento para tornar vocês livres por dentro. Porque muitos, embora estejam soltos, estão aprisionados. E vocês mesmos aqui aprisionados. E uma vez eu falei para um cara que está com a tornozeleira, um cara que tinha saído do presídio, e ele dizia para mim, Eduardo, estou indignado porque eu só posso andar um círculo de 300 metros. Se eu sair desses 300 metros, a polícia me pega. E eu falei, querido, se tu andar com Jesus, esses 300 metros vão ser os melhores 300 metros na face dessa terra. Onde é que está a liberdade? Em 2 Coríntios 13, 17 diz o quê? Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quantos têm o Espírito do Senhor? Tu é livre. Verdadeiramente livre. Daí uma vez, eu estava lembrando um testemunho, não sei se o Diego se lembra, mas uma vez nós fomos lá no morro lá, eu não sei se tu vai lembrar, mas tinha uns traficantes lá, lembra? Eles tinham passado de sábado para domingo cheirando cocaína e estavam comemorando porque um deles ia morrer na noite anterior. Eles conseguiram resgatar da facção contrária que ia matar aquele jovem. E nós chegamos lá naquele cenário. E quando nós chegamos lá, o clima já mudou. E nós começamos a pregar sobre esse amor de Deus e da misericórdia de Deus com aquele rapaz. E um dos caras lá foi tocado pelo amor de Deus e disse assim, amor, vem cá, pega as armas, dá para eles, não quero mais saber dessas coisas. E nós, calma. Calma. E aí começamos a orar por eles. E aquilo que era uma festa da carne virou um quebrantamento. Aí daqui a pouco chegou um cara, lembra? Chegou um cara no portão que era da mesma facção deles, ficou preocupado porque não nos conhecia. Os caras era para estar rindo, tão chorando, que negócio é esse? Cara chegou armado lá, estranhou. Aí os caras seguraram, não, fica tranquilo. E nós ali, ô Senhor amado, tem misericórdia. Esse amor é poderoso para prevalecer. Uma vez nós estávamos num dia de visita na fase, estávamos lá servindo as famílias, como eu falei que costumávamos fazer, e um pai indignado, porque o filho estava preso. Os irmãos foram evangelizar e aquele homem quase foi para as vias de fato e bateu nos irmãos. Faltou pouco. De tanto ódio, não quis ouvir, mandou correr. Aí na outra vez os irmãos disseram, ó Japa, lembra daquele cara lá que nós te falamos? É aquele cara lá. E eu falei para eles, irmãos, então nós vamos lá. Se tiver que apanhar, vamos apanhar junto. Vamos apanhar por amor a Cristo. E nós chegamos lá com aquele homem indignado e nós, querido, desculpa atrapalhar, mas nós queremos insistir e dizer que tu é amado por Deus. Deus pode mudar a história da tua vida e família.
E nós só estamos aqui para dizer que se tu precisar de ajuda, precisar de alguém para te ouvir, precisar de alguém para tu só descontar tua raiva, saiba que Deus nos mandou aqui por ti. E aquele homem começou a botar para fora. Meu filho, não acredito que não teve consideração. Tá aqui, fez tudo que fez, agora tá aqui preso. Eu tô tendo que passar essa vergonha de vir aqui. Qual pai que quer vir nesse lugar visitar seu filho? Nós falamos para ele, vamos orar. Deus pode todas as coisas. E aí, aquele homem, o filho, nós proclamamos o evangelho para o filho e o filho se converteu. E aí, no dia do batismo, aquele pai veio chorando para dizer, obrigado por não desistir. Esse amor é poderoso para prevalecer contra o ódio. Lembrei de uma outra também com o Diego, nós estávamos lá, nós fomos num portão, não sei se tu vai lembrar também, e aí tinha um pai lá que ele era sargento da polícia, e ele olhou para a mulher dele e disse, corre com todo mundo lá no portão, nós estávamos falando para o filho dele de Jesus, e aí vem a mulher para nos correr, o Espírito Santo deu uma palavra, e ela não conseguiu nos correr, daqui a um pouco veio ele bufando, para nos correr. Quando ele chegou para nos correr, o Espírito Santo deu uma palavra, e ele se quebrantou, e aí ele nos chamou para dentro da casa, e disse assim, e aí era até esquisito, porque ele não chorava na frente de outras pessoas. Então nós estávamos falando, ele se quebrantava, e a gente estava falando com ele, fazia assim. E nós ficávamos olhando, que cena esquisita é essa? Aí a mulher dele dizia assim, ó, ele foi chorar. Aí daqui a pouco ele voltar com a cara inchada. Todos os dias eu abro o jornal, esperando ver meus filhos mortos, eles estão perdidos nas drogas. E nós olhamos para ele, nós conhecemos um Deus que pode tudo, vamos orar. E nós oramos, e os 2 filhos voltaram para casa. Um deles se converteu no caminho, e o outro, que a gente começou evangelizando, foi o último a se converter. Mas um dia ele também veio para o Senhor, fiz o ano retrasado, o casamento dele. É as coisas que Deus faz, meus amados. Nós temos que amar com o amor do Senhor. Por isso a importância do que foi dito antes. Gostei da frase que o Lucas falou, dessa restauração primeiro, para depois ela transbordar para restaurar outros. E esse amor ele é capaz de romper com todas as algemas interiores da depressão, da solidão, da angústia, da ansiedade, dos traumas, das amarguras. E esse é o dom supremo, meus irmãos, que continua salvando vida e transformando corações. Não podemos perder de vista o amor supremo, como aconteceu lá com a igreja em Éfeso. Tinha a doutrina, identificava falsos apóstolos, mas tinha perdido o primeiro amor. Mas Paulo também fala a respeito do objetivo deste amor, que é consertar o que o pecado fez no coração do homem. E nós lemos no versículo 15 de 2 Coríntios 5, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu, por eles morreu e ressuscitou. Copérnico foi um astrônomo que descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a Terra que girava em torno do Sol. O pecado descentralizou Deus e colocou o homem no centro. Mas o homem não foi feito para ter ele mesmo no centro. O homem não nasceu para viver em busca da felicidade. A felicidade é uma consequência de viver para a glória de Deus. Nós vivemos um tempo humanista, irmãos. Um tempo humanista. Homem no centro. Inclusive dentro daquilo que conhecemos como contexto evangélico, o evangelho triunfalista, o evangelho muitas vezes da prosperidade. E nós temos que entender, queridos, que o Senhor é o centro, o evangelho vem corrigir isso que o pecado fez, porque a verdadeira felicidade está em viver para a glória de Deus. A Ele a glória
Lá em Romanos 11:36 diz o quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E nos versículos 16 e 17 nós vemos uma nova visão. Assim, nós que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, de agora não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós não conhecemos ninguém mais e não olhamos nenhuma pessoa mais segundo a carne, segundo o homem natural, mas segundo os olhos da fé, segundo Cristo Jesus. Naturalmente falando, é impossível a transformação de um criminoso, a recuperação de alguém que estava no nível que eu estava de drogadição, alguém cuja história tenha sido só desgraça, mas pelos olhos da fé. Ah, meus irmãos, os olhos da fé, nós podemos ver o invisível, crer no impossível, na salvação do mais perdido pecador. Eu já li um texto aqui, mas eu queria colocar na tela Jó 14:7. Olha que texto, irmãos. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se no chão morrer o seu tronco e secar a sua raiz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas brotará. Se no chão morrer o seu tronco, secar a sua raiz, é uma figura de algo que está morto, a semelhança de Ezequiel diante do vale de ossos secos, quando nós pregamos o evangelho, irmãos. É como se nós estivéssemos diante de um vale de ossos secos. Mas o que Ezequiel diz? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqueles ossos começam a balançar. Nós pegamos, começamos a pregar o evangelho, irmãos. Os ossos começam a balançar. É osso com osso, é junto com junto. Daqui a pouco aparece a carne, daqui a pouco tem um exército. E aí ele clama pelo Espírito, e o Espírito vem, e ele se torna um exército vivo. Isso me lembra da obra que Deus faz na salvação. Porque ele é quem ergue do pó o desvalido, que liberta o cativo, que cura o enfermo, que converte os corações. Irmãos, não é porque nada está, não é porque eu não estou vendo nada acontecendo que nada está acontecendo. Enquanto nós estamos orando, Deus vai trabalhando. Lembra da minha mãe que orava por mim? Não deixe de orar pelas pessoas. Quantas vezes, queridos, olha, eu quero dizer uma coisa, toda conversão é um conjunto de muitas marcas. É um que ora, outro que proclama, outro lá que vai colher. Deus é quem dá o crescimento e nos dá o privilégio de sermos participantes dessa obra que Ele está fazendo. E eu queria falar sobre o nosso chamado, versículos 18 a 20 de 2 Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores. Olha para o irmão que está do lado e diz: você é um embaixador. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí ele diz, em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus. Antes diz, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Como diz o outro, parafraseando, desde já, se possível antes.
Primeiro, o Senhor nos reconcilia com Ele. Mais do que fazermos coisas para Deus, Ele nos quer. O que nós fazemos não é uma obra social, irmãos. É muito mais do que isso. Quando nós vamos, nós somos a extensão do próprio reino de Deus. É as mãos de Jesus tocando as pessoas. Nós estamos reconciliando elas com Deus. Por isso nós precisamos estar reconciliados com Deus. Antes do ide, tem o vinde. Como é triste ver quando as pessoas são conquistadas pelo entretenimento, pela programação. Nós temos que manter a programação para manter as pessoas. Mas quando ela é posta, a sua fé numa rocha firme, na comunhão com Deus, meus irmãos, nada pode afastar e abalar essa pessoa na fé. A natureza do nosso trabalho não é melhorar as pessoas por fora, para que elas tenham o melhor padrão de vida segundo os valores da nossa sociedade. A transformação não é social, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é transformar uma pessoa pobre numa pessoa rica, mas numa pessoa morta em uma pessoa viva. Essa é a maior necessidade e urgência de todas as pessoas se reconciliarem com Deus. Diante do tamanho privilégio de pertencer a Deus e ser cooperador com Ele na sua obra, há um clamor para todos nós aqui, dos versículos do capítulo 6, de 2 Coríntios 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. O Senhor nos resgatou, nos reconciliou, nos perdoou. E há um clamor: não deixe que essa graça se torne vã na tua vida. Tem uma responsabilidade nossa. Tem uma frase de um irmão que ele diz assim: como eu ficaria de braços cruzados diante daquele que morreu por mim de braços abertos? Como eu poderia ficar no anonimato diante daquele que morreu por mim publicamente? Nós temos que nos arrepender do anonimato como discípulos, irmãos. Então, no trabalho, ninguém sabe que você é discípulo. Você está na faculdade, passa anos, ninguém nunca soube que você pertence a Deus, tem a salvação. Isso não pode nos acontecer. Como discípulos, nós temos que estar sob a consciência que eu sou um enviado de Deus no meu trabalho, para servir a Deus com o meu trabalho. Eu orava assim: Deus, onde tu me quer? Onde tem pessoas que precisam conhecer do teu amor? Abre portas, que eu sei que o meu sustento vem do Senhor. Tu é quem me cuida, me sustenta. Onde tu me queres? Nós não podemos ser um discípulo 007, agente secreto. Não, irmãos. Que as pessoas possam ver a luz que é em ti brilhar. Lembra uma vez que eu estava na empresa e eu confesso o meu pecado, que eu sentei na frente do prato e eu fiquei naquela: vou agradecer a Deus pelo alimento. Várias pessoas, no refeitório devia ter umas 200 pessoas lá, e eu ali, vou orar pelo alimento. Mas eu fiquei com um pouco de vergonha e orei só no meu pensamento: obrigado, Senhor, por esse alimento. E assim, daqui um pouco eu olho para o lado, tem um rapaz de cabeça baixa: Senhor, obrigado porque tu tens sustentado, tem dado esse alimento. E eu fiquei constrangido com aquilo, eu me levantei e fui lá. Querido, eu vi você orando. Você pertence a Jesus. Ele me olhou assim: estou afastado. Puxa vida, tá melhor que eu! Me rebaixei mais ainda. A partir dali eu passei a orar pelo alimento.
E geralmente era o setor de planejamento que eu trabalhava, então eu orava, aí a primeira vez que eu orei, nunca me esqueço, eu curvei nunca me esqueço, quando eu abri meu olhinho assim, tava a turma assim, ó. Aí começou as oportunidades de poder proclamar, de também ser zombado, mas eu estava com a minha consciência limpa diante do Senhor. Olha para o irmão que está do lado e diz, não seja um discípulo 007. Paulo diz o quê? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Teve um ministério chamado Exército da Salvação. Esses irmãos iam pelos prostíbulos, iam pelos antros, iam pelos rincões, proclamando a Cristo Jesus. Vestido de exército, iam por toda parte, e eles tinham um brado de guerra, escrito que era assim: se eu te pergunto, você ouviu o chamado? E você responde, não, não ouvi. Como pode ser assim? Se o chamado de Deus ecoa nos corredores dos hospitais, chacoalha nas algemas dos presos, ronca na barriga dos famintos, voa na mente dos cheiracola, chora nos desmoronamentos dos lares, explode nos atentados à bomba, ecoa nos corações sem Cristo. Se você parou de ouvir, não foi porque Deus parou de chamar. É provavelmente nós é que estamos parando de dar ouvidos ao clamor do coração do Senhor. Quando eu percebo esse grande preço para me reconciliar e a grande necessidade ao meu redor. Eu lembro de uma frase uma vez que eu ouvi, que era uma pergunta e a resposta. Quem? Eu. Onde? Aqui. Quando? Agora. Vamos dizer isso juntos? Quem? Onde? Quando? Amém. Se você não sabia, saiba que Deus conta com você. Não pensa que o trabalho de proclamação é dos pastores, é dos evangelistas. É de todo filho de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você é chamado para ser um conquistador de almas para Cristo. E eu espero que tu seja renovado nesse santo ABC, que não é o acidente vascular cerebral, mas é o amor, a visão e o chamado. Você recebeu poder para ser testemunha do Senhor. Poder, o maior poder do universo está em nós. Eu poderia dar vários testemunhos aqui da manifestação do poder de Deus. Eu queria contar um que nós marcávamos por longo período, ficamos marcando evangelismo num lugar de muita idolatria lá em Porto Alegre. E 99%, que deve ter tido alguma exceção que eu não lembro, nós marcávamos o evangelismo e marcava chuva. A previsão, nós olhávamos, chuva! E nós colocávamos os nossos joelhos no chão e dizíamos, Senhor, tu é que muda tempos, as estações, as previsões. E orávamos. Querido, sabe quantas vezes choveu? Nenhuma vez choveu. Domingo retrasado agora nós marcamos, eu tinha contado esse testemunho para os irmãos, para encorajá-los. Uns 2 sábados atrás, mais ou menos, nós marcamos o evangelismo, toda a congregação, em partes da cidade. E aí, qual era a previsão, irmãos? Chuva. E eu, Senhor amado, encorajei a igreja. E agora está marcando chuva, Senhor, faz de novo. E eu me ajoelhei e nós nos ajoelhamos. E a previsão era chuva, irmãos. E começou chovendo o dia. E milagrosamente Deus mudou a previsão e o tempo abriu. E nós pudemos proclamar o Evangelho.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Você crê nesse poder, irmãos? Jesus, aproximando-se, falou-lhe, está lá em Mateus 28, 18 a 20, os irmãos conhecem o texto, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, a nossa vida precisa estar alinhada com a missão de Deus. Se o teu trabalho atrapalha, se o teu estudo atrapalha, alguma coisa atrapalha, muda o que tiver que mudar, obviamente, com sabedoria e graça de Deus, mas a nossa vida precisa estar alinhada com isso. Essa é a grande missão da nossa vida e não pode ser a grande omissão da nossa vida. Deus te chama para isso, é sobre isso que nós vamos responder naquele grande dia. O que fizemos com todos os recursos, com tudo que o Senhor nos deu? Por que nós não nos convertemos e somos arrebatados? Como seria fácil, irmãos? É porque Deus ainda está fazendo uma obra. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É porque o Senhor conta contigo na missão que você ainda não partiu. Uma vez, numa escola, foram visitar na Inglaterra uns jovens dos Estados Unidos, crianças. Uma escola foi lá visitar os aposentos de John Wesley. E está lá aquele grupo de crianças. Entram no aposento e vão lá ver a casa de John Wesley. Aí foram no quarto de John Wesley e visitaram tudo. E quando as crianças saíram, montaram para o ônibus antes de partir. Os professores e monitores deram falta de um menino. Esse menino viu que nos aposentos de John Wesley tinha marcas de joelho. Ele colocou os joelhos sobre aquelas marcas e começou a dizer: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Aquele menino. Aí as professoras vieram, abriram o quarto, encontraram ele lá e disseram: vem, Billy Graham, estão todos te esperando. Tem uma frase de não é Charles Studd, é do Dynamite Mood, que foi quem inspirou Billy Graham, um grande evangelista que teve, e a frase que incendiou seu coração foi: uma vez um amigo dele olhou para ele e disse assim: Moody, o mundo está para conhecer o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue na mão dele. E ele, com aquele comentário, disse: Senhor, eu quero ser esse homem totalmente entregue nas tuas mãos, para que tu possa fazer em mim, através de mim, toda a tua vontade. Lembrei, conversando com o Diego, de um testemunho dos moravianos, e eu queria encerrar com esse testemunho. Quando os moravianos receberam um poderoso avivamento, aqueles irmãos estavam fugindo da perseguição no tempo da Contra-Reforma, a Reforma Protestante, tudo está acontecendo na Europa, e eles estavam fugindo e chegaram naquela região da Morávia, onde um irmão chamado Luiz Nicolau, o conde de Zinzendorf, acolheu aqueles irmãos de tudo que era denominação. E aqueles irmãos, quando ele acolheu, aqueles irmãos estavam fugindo, sendo perseguidos. Não demorou muito para eles começarem a entrar em contendas teológicas. E a brigarem, a discutirem, a se dividirem. E aquele irmão, ele era um jurista, e ele chamou todo mundo e disse: olha, vocês podem ficar aqui, eu vou acolher, eu vou alimentar vocês, contem comigo sobre uma condição.
nós vamos ser um só corpo e coração. E ele montou a máxima que dizia assim: no absoluto, unidade, no relativo, liberdade, mas em tudo, o amor. E aqueles irmãos ceiaram. E quando eles ceiaram juntos, declarando o amor uns pelos outros, houve um poderoso avivamento. Eles montaram uma torre de oração 24 por 7, 7 dias por semana, 24 horas por dia, que perdurou 100 anos. E eles enviaram missionários pelo mundo todo. Eu lembro um testemunho de 2 jovens que ficaram sabendo que numa ilha tinha um britânico lá que tinha escravos naquela ilha e não permitia missionários irem lá. E aqueles 2 jovenzinhos ficaram conduídos, cheios de compaixão por aquelas vidas que estavam indo para o inferno sem que ninguém pudesse anunciar para eles que há salvação. E eles tomaram uma decisão, eles se venderam como escravos para ir lá e pregar o evangelho para os escravos. Com dinheiro da própria venda, eles arrumaram a própria passagem. E quando o barquinho estava indo, os familiares e amigos chorando na beira da praia, abençoando eles, e eles indo sem volta, como escravos. O último registro deles foi um brado que eles deram. Eles, quando o barquinho estava se afastando da praia, os 2 se abraçaram e disseram assim: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Nós proclamamos, porque Jesus é digno de ser adorado em toda parte. Ele é digno de ser obedecido em toda parte. Não é por resultados, isso é com o Senhor. É por obediência, por fé e amor a Cristo. Senhor, nós queremos nos oferecer para Ti mais uma vez. Tudo o que temos e somos, para que Tu possa alinhar nosso coração ao Teu chamado. Nós queremos nos despojar de toda indiferença, para que o Teu amor arde em nosso coração, limpando a nossa visão e nos levando à obediência ao chamado comum de todos os santos. Nós queremos ser e fazer discípulos para a Tua glória. Leva-nos a arder por isso, a chorar por isso, a nos empenhar por isso. Não queremos ser estéreis, Senhor, queremos fazer muitos discípulos para a Tua glória. Tu nos deu poder para irmos e fazermos discípulos, sermos Tuas testemunhas. Por isso eu oro por mim mesmo e pelos meus irmãos, para que Tu nos use com toda a liberdade, onde Tu tem nos plantado, nos dá graça, sabedoria e estratégia, mas usa-nos para a Tua glória. Senhor, perdoa toda omissão, perdão pelo pecado da falta de proclamação. Perdoa-nos, Senhor. Não nos deixa os nossos lábios se calarem, os nossos olhos se fecharem diante de uma geração que Tu nos colocou como responsáveis para sermos luz para eles. Que Tu possa erguer cada um dos irmãos como tochas vivas em Tuas mãos para incendiar Macaé, para que muitos se convertam das trevas para a Tua maravilhosa luz. Dá-nos olhos para ver com fé todas as pessoas. Não nos deixa, Senhor, olhar para uma situação ou para a dureza de coração e achar que não há solução. Tu pode todas as coisas. Tu pode todas as coisas. Agindo Tu, Senhor, quem impedirá? Obrigado, Senhor, porque Tu disseste no contexto do nosso chamado à missão que Tu estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Eis-nos aqui, Senhor.
eis-nos aqui, com todos os defeitos, limitações e capacidades. Envia-nos a nós. Não confiamos na carne, confiamos em Ti, nossa suficiência vem de Ti. E cremos que contigo, Senhor, não há coração duro demais, situação difícil demais que Tu não possa mudar. Muda a realidade dessa cidade, desse estado, desse país, através do Teu povo, voltados para Ti e fiéis ao Teu chamado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.